noite, tudo bom? Meu nome é Edson, sou coordenador do Centro Cultural. Eu tenho o maior prazer de recebê-los essa noite. A gente está com a exposição Fala em Cor, tenho o maior prazer de recebê-los também. Tem sido uma experiência muito boa esses 2 dias que vocês estão aqui, todas as trocas que nós temos. E a gente está reabrindo esse espaço, né, depois da pandemia, abrimos há 3 meses, na verdade. E eu fico muito feliz de ver pessoas aqui reunidas, exposições acontecendo, tem essa acontecendo agora, em breve virão outras. E eu estou apresentando aqui, recebendo vocês, mas eu quero chamar também o professor Davi, que foi quem fez o contato anteriormente com a produção, para apresentar aqui quem vai compor a mesa essa noite, para fazer bate-papo também. Então, vocês, professor Davi Sperger, por favor, Davi. Posso falar? Pode sim. Está no nível de formalidade. Foi só as honras aqui, mas agora é de nós. Em primeiro lugar, muito bacana ter todo mundo aqui hoje, né? Esse espaço aberto, é fundamental a universidade. A universidade que a gente acredita, a universidade pública, gratuita, de qualidade, que tem compromisso social e cultural. Então, esse espaço cultural, a gente imagina ele sempre ativo, né? Com essas ações acontecendo. Eu estava falando agora com a Estela, né, lembrando que em junho, 21 de junho do ano passado, o Fernando Navarro entrou em contato comigo, por intermédio de um professor, dizendo que gostaria muito de incluir São Carlos no nosso de itinerância desse projeto que ele enviou em Minas Gerais, a gente achou muito interessante, e que vinha muito aí no diálogo com aquilo que a gente vem já pensando há alguns anos, que é tentar, assim, São Carlos tem um circuito cultural muito importante, tem também grupos de artistas muito significativos, alguns deles estão aqui, eu não conheço todos, mas eu conheço o Daniel Pasqualini, né, que nos honra a presença. E então, assim, por que não, né, nesse desafio nosso de trazer São Carlos, fazer as coisas girarem também em São Carlos, como também aquilo que se produz em São Carlos girar para fora da cidade. Então foi muito singelo, na verdade foi uma carta que eu escrevi e ela compôs, acho que um conjunto de cartas para o projeto de vocês e na verdade vocês são os grandes responsáveis por essa conquista do PROAC, mais ainda na obra que fala por si mesma, né, do Maurício Nogueira Lima. E aí então estamos aqui hoje para essa conversa aberta que muito nos honra, nos alegra, né, então ter do histórico do Centro Cultural, uma exposição dessa envergadura. Né? Então eu agradeço muito a Estela, a Selma, o Yuri, o Silvio, né? O Silvio e o Yuri, né? Por estarem aqui conosco e é isso, a gente está muito feliz de tê-los aqui. Ótimo. Você quer fazer fala? Posso? Não pode começar, a gente vai interromper. Tá bom. Então, bom, primeiramente, boa noite. Está sendo uma experiência muito interessante montar essa exposição e conhecer esse espaço. Então, eu agradeço muito o pessoal aqui do centro, Sidney, Alex, todo mundo que nos recebeu. Esses 2 dias foi incrível. Davi, a carta do ano passado, enfim, a gente conseguiu fazer esse projeto. Eu vou falar um pouco do que é esse projeto, do que é você pensar uma itinerância e como isso reverbera dentro do trabalho do Instituto e também a partir das obras do Maurício. E agradecer também Selma pela salvaguarda da documentação do Maurício, do acervo do Maurício, das obras do Maurício, por criar esse instituto desse lugar de memória, de conservação e permitir que esse instituto cresça para esse outro lugar, que é esse lugar agora de pensar essas obras, pensar o acervo, o arquivo do Maurício como um propositor mesmo de ideias. Então a gente está muito nesse caminho, né, de manter a conservação, a salvaguarda, pensar arquivo pessoal, arquivo de artista, em que lugar que essa memória do artista enquanto produtor e enquanto memorialista de si, de guardar essa documentação, o quanto que esse lugar seu, de arquiteta, de artista plástica, de companheira profissional e de vida
guardar tudo isso. Então, como esses registros de memória vão sendo construídos nesse arquivo e como instituto, como gestor desse rico material, se olha para esse lugar, respeita essa memória e começa a construir novas propostas. Né? Então, agradecer muito, agradecer a equipe do Instituto. Então, o Silvio, o Matheus, o Léo, a Vânia, o Yuri, que está sendo incrível, mas por essas tônicas e esses outros lugares. O Instituto Maurício Nogueira Lima é um lugar que agrega um conjunto de pesquisadores, pensadores, artistas, e que está pensando essa obra a partir de outros lugares, e não só um lugar da arqueologia, ou um lugar da historiografia, mas um lugar amplo, onde a gente traz antropologia, onde a gente traz a arquitetura e as experiências de vida para olhar esse arquivo. Então, obrigada por participar, para a gente estar propondo outros olhares para o Maurício. Essa itinerância, ela surgiu em 2018, na verdade, o projeto. Em 2018, o projeto era um projeto só de serigrafias para serem expostas ao Unicamp. Então, a ideia era uma exposição muito mais de trazer esses trabalhos à tona, porque muitos desses trabalhos, por exemplo, aquela obra, aquela serigrafia, ela nunca tinha sido exposta. Então, levar isso para dentro de um ambiente, que foi um ambiente universitário que também nos recebeu muito nesse caráter de um projeto financiado, né? Mas foi uma exposição muito mais no caráter de memória, muito mais no caráter de mostrar esse arquivo, que era um arquivo que estava salvaguardado, conservado, mas que não era visto. De 2018 para cá, esse olhar para o acervo do Maurício, para a obra do Maurício, deu um salto, acredito eu, um salto qualitativo, de pesquisa histórica, mas mais do que uma pesquisa histórica e uma construção de uma linha, né? Então uma linha biográfica, né? uma linha do tempo sobre o Maurício, mas pensar essas ideias que perpassam essa produção. Então nós estamos falando de um artista concreto, um artista que teve uma importância significativa no movimento concreto paulista, no movimento concreto nacional, e essa parte de historiografia o Yuri pode falar muito melhor do que eu. Mas ele é um artista que se propõe a olhar outros lugares, muito da arquitetura, do design, da comunicação visual, e numa produção que se mostra uma produção de pinturas, de serigrafias, de intervenções urbanas, de marcas, de logotipos, de comunicação visual, de arquitetura, então residências, prédios, escolas, feiras comerciais, mas uma produção que se mostra muito coerente nessa metodologia concreta que o Maurício explora. Ele aprende isso no MASP, ele aprende isso com a convivência com os artistas concretos, com o Cordeiro, com o Saciloto, com o Fiaming, com o grupo, uma convivência que permanece, né, há 60, 70, permanece ao longo dessa produção, mas uma produção coerente no sentido de uma linguagem da cor, numa linguagem dessa forma geométrica. Então, como isso reverbera, por exemplo, uma serigrafia de 91, como a construção concreta dos anos 50, você ainda consegue ver, mesmo numa desconstrução, mesmo sendo uma serigrafia que faz alusão à guilhotina, porque essa aqui é uma serigrafia de uma exposição de 91, curada pela Radha Bramo, para o Sesc Pompeia, onde ela convida uma série de artistas dos anos 50, artistas já 80, 90, para repensar os artigos dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos. Então, o Maurício escolhe o artigo 18, que é interessante, né, porque é um artigo sobre a liberdade da consciência, da religião, sobre a liberdade do indivíduo de poder escolher a sua religião, a sua consciência, o seu pensar. O Maurício escolhe e é uma guilhotina, né, a referência é uma guilhotina. Mas o que é interessante, e aí esse é o meu ponto, é essa coerência concreta, né, que o Maurício mantém na sua produção.
Então, a itinerância começa a levar essa pesquisa que vem sendo realizada no Instituto a partir desse arquivo para outros lugares para além da memória, ou para outros lugares para além da divulgação da obra do Maurício. E isso acontece por algumas razões. Primeiro, é uma itinerância que são 4 espaços, 4 cidades diferentes. Então, a gente fez uma exposição em Campinas, que era uma proposta de espaço expositivo. Fizemos uma exposição no MAC USP, no Museu de Arte Contemporânea da USP. Era um outro espaço. Aqui em São Carlos é uma outra, e nós iremos para Ribeirão. São 4 espaços completamente diversos. Apesar de nós termos um núcleo de serigrafias, você tem que readequar, repensar. E não é simplesmente um diminuir ou um aumento das peças, dos objetos, mas você começar a pensar o espaço que está recebendo a exposição, a forma como as obras começam a dialogar, a reverberação das nossas falas. Então, uma das propostas da itinerância era ter esse tipo de conversa, essas rodas abertas. Então, como isso, a nossa discussão em Campinas reverbera para um outro olhar para a exposição, como o seminário do MAC USP reverbera um outro. Então, a itinerância, como um caminho, vai nos levando para outros lugares e outras propostas. Chegar aqui em São Carlos, para mim, no papel de curadora e de gestora do Arquivo Acervo, me levou a pensar como reverberar as obras enquanto uma ideia, enquanto uma proposta de ocupação. Há tempo nem sabia direito que era arte concreta, então eu acho sempre simpático dizer isso, porque de fato é um termo espinhoso, né? E que alimenta muitas discussões, e que eu acho que sempre é bom a gente retomar um pouco sobre isso. Mas, como a Estela disse, eu tenho feito essa fala em todas as itinerâncias, e aí a fala muda de acordo com o que eu vou aprendendo e pensando de um jeito melhor. E aí, hoje, vindo para São Carlos, né, de São Paulo para cá, eu estava assistindo o Maurício falar, e aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu. No começo do ano, eu organizei, junto com a Heloísa Espada, lá uma exposição comemorando os 70 anos do Grupo Escritura, que é o grupo que o Maurício começa, né? O grupo inaugural do Maurício, lá em 52. Ele entra em 53, a exposição é em dezembro de 52, ele entra em janeiro de 53. Não assina o manifesto, Estela pode contar todas as histórias, Selma melhor ainda, mais porque ele estava lá, enfim, mas oficialmente não estava na exposição de 52 e já entra em 53. Mas o que eu acho legal de contar disso, dessa história da exposição, é que foi fazendo essa exposição que eu aprendi que era arte concreta e arte abstrata, e que eu conheci o Instituto em Campinas, porque eu não fazia ideia de que existia esse instituto, não fazia ideia de que as coisas estavam conservadas e tão bem conservadas, não sabia que o Maurício tinha um arquivo, não sabia basicamente nada. E quando eu fui ao Instituto, eu fiz algumas fotos ali e postei, como todo mundo faz no Instagram, as fotos. E aí foi muito curioso, assim, porque logo que eu postei, veio uma amiga minha de anos, escreveu, eu fui orientanda do Maurício. Eu fiz TFG com ele na FAO. E aí eu falei, nossa, que legal. Ela falou, é mesmo, foi muito legal, foi um processo ótimo. Ela é artista hoje. Mas aí ela escreveu uma frase assim, o Maurício era um romântico. E aí logo embaixo escreveu, um concreto romântico. E aí eu estava nessa coisa de corrida, assim, e falei, que frase esquisita. Falei, eu quero pensar sobre isso, porque romântico é anticoncreto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, romantismo não tem nada a ver com concretismo. Falei, estranho, guardei na cabeça, e aí hoje assistindo o Maurício falar, e depois, né, revendo os documentos do mestrado e doutorado, eu pensei de novo, lembrei dessa frase do concreto romântico, e fui atrás do
né, tentar recuperar um pouco o que seria essa ideia de romantismo, né, o que poderia estar por trás. Eu acho que não valeria a pena falar de novo com ela, perguntar por que ela chamou de romântico, mas o que me interessa é justamente pensar o que é esse lugar de uma certa experiência pessoal, né, que essa palavra romântica traz, que o Maurício faz a partir dos anos 70, inclui nas obras concretas uma certa experiência pessoal, individual, subjetiva de quem experiencia as obras. Então, eu acho que o percurso que eu quero fazer aqui é um pouco pensar o quanto esse curso, que eles chamam de concreto histórico, né, forma uma certa ideia de projeto na cabeça do Maurício, né, no trabalho do Maurício, mas aqui na cabeça, e depois o quanto esse concreto histórico é ressignificado, por isso que a minha amiga chamou de romântico, mas o que eu acho mais interessante chamar de uma experiência sensível, uma experiência subjetiva. Então, a primeira parte, pensar essa ideia de projeto, né, que vem ali, eu acho, muito da formação do Maurício. A primeira formação dele não é de arquiteto, né, ele faz diversos cursos. Ela estava me lembrando aqui, me contando, na verdade, que ele faz um curso de geometria descritiva, belas artes, lá em Porto Alegre, quando ele está em Porto Alegre. Depois, aqui em São Paulo, ele faz o curso do IAC, que é um curso pioneiro em design, que é um curso criado lá no MASP pela Nina Bubardi e Pedro Maria Bardi. É sempre bom lembrar disso, né? O MASP se constrói como um museu de arte, mas os cursos que são os cursos que o MASP oferece são cursos de educação para o trabalho, né? São cursos de arte aplicada, nessa época, chamados assim. Não são cursos de história da arte ou cursos de formação em belas artes, mas de arte aplicada, né? E o Maurício faz esse curso e nesse cálculo ali que ele é apresentado e começa a circular entre esse grupo que está começando a agitar, né, tanto o movimento de abstração como o movimento de arte concreta. E aí eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre essas duas palavras, né? A abstração, tal como era pensado mais ou menos, esses termos, né, são sempre flutuantes, mas eu acho sempre bom lembrar, assim, a abstração é um processo de análise, né? Abstrair é analisar, é um jeito de olhar para o mundo. Então você retira um certo elemento, uma cor ou uma forma do mundo, para olhar para ela como tal, como cor e como forma, e não mais como algum outro significado, né? Não mais como representação, não mais como figuração. Então a abstração é um jeito de olhar para o mundo, né? Tirando as coisas do seu contexto para olhar as coisas em si. E eu acho que isso é uma coisa que permeia todo o pensamento do Maurício, né? Essa ação de abstrair, de retirar do mundo as formas, né? E depois devolvê-las em si, né? Ou mostrando que essas formas foram retiradas do mundo né, estão ali evidenciadas, de certa forma, no pensamento deles. A arte concreta, então lá em 52, quando os artistas do Grupo Cultura fazem essa exposição histórica lá no MAMP, lançam um manifesto, eles são artistas, eles definem a exposição, está lá no convite. É uma exposição de abstração que tem vistas de ser um primeiro gesto para organizar uma exposição de arte concreta. Então eles já estão diferenciando essas duas coisas, abstração e arte concreta. A arte concreta, por outro lado, não é um processo de retirar uma coisa do mundo, uma forma do mundo, uma cor do mundo, não se trata disso, né? É de colocar uma coisa no mundo, é de dar fisicalidade, dar concretude, dar
Então, é o caminho inverso, na verdade. Você tem um teorema, por exemplo, o teorema da espiral de Arquimedes, que é uma espiral que cresce não exponencialmente, aritmeticamente. Ela cresce constantemente na mesma, com a mesma distância entre cada uma das suas voltas, né? Ela continua sempre com a mesma distância. Como fazer esse teorema virar imagem, né? Ganhar concretude. E são sobre esses problemas que os artistas concretos se debruçam nos anos 50, né? Da fisicalidade para ideias abstratas, pode ser ideias matemáticas, mas tem ideias de movimento. O Maurício trabalha muito com a ideia de movimento, como dar fisicalidade para a palavra movimento, né? Ou como dar fisicalidade para a palavra composição, né? Tudo dá fisicalidade, mas eu poderia estar dizendo dar concretude para essas coisas. E nesses anos 50, então, se começa a surgir, eu acho, né, no pensamento desse grupo, duas coisas que eu acho fundamentais. Assim. A primeira é o fato de eles trabalharem sobre os mesmos problemas. Isso é muito interessante. Todos eles trabalham sobre a ideia de espiral, ou sobre a ideia de movimento, ou sobre a ideia de composição, né? E ao ver que eles trabalham sobre os mesmos problemas, a gente começa a perceber também que tem um grupo se formando que se dedica a olhar para as mesmas coisas e que a recorrência do trabalho não é uma perda de originalidade, não é uma perda de ineditismo, né? Mas é uma ideia são ideias que vão ganhando tração, são ideias que vão se repetindo e se construindo coletivamente. Eu acho que isso, primeiro, é uma posição artística do grupo muito importante da gente pensar, né? Em segundo lugar, essa oposição entre uma organização do espaço compositiva, né, que é uma ideia muito do ponto de vista da abstração, de uma formação arquitetônica antiga, uma formação inclusive de belas artes, né, o espaço moderno é um espaço em que você organiza coisas, organiza elementos, e passa a ser uma outra ideia, né, de que o espaço é portador, veículo, a materialização de ideias. Se vocês pensarem nos projetos do Maurício, né, os projetos arquitetônicos, as intervenções urbanas, são todas ideias, né, são todos projetos em que a forma, né, a estruturação não é uma questão de organização, né, mas é a forma que transforma o espaço, né, a forma que estrutura o espaço como um todo, com uma ideia geral. Quando a gente vê as contribuições da equipe 5 Responde, por exemplo, que é um trabalho que o Maurício tinha na revista Casa e Jardim, em que ele respondia demandas, né? Ele, o escritório de arquitetura, respondia demandas dos ouvintes. A gente vê que a organização da casa, a organização do apartamento pequeno, esses vários problemas, assim, são baseados já não numa ideia de decoração ou de composição do espaço, mas de um elemento central que estrutura toda a vida, né? Às vezes é um grande móvel, né? Às vezes é um móvel que vira parede, né? E como essas coisas vão se desdobrando e organizando a vida a partir de um elemento ou de alguns elementos que geram, né? Que giram e que sobem e que horas são parede, horas são estante, enfim, essas coisas que vão mudando de lugar. Então eu acho que tem aí, no meio dos anos 50, uma transição no trabalho do Maurício, que é da composição, que é a organização do espaço, para a ideia de projeto, né? Para a ideia de um lugar em que
espaço inteiro segue uma mesma ideia e é a visibilidade dessa ideia, né? Dar visibilidade a essa ideia. O espaço vira uma ideia visível, como diria o Max Bill, né? Uma ideia concreta. O espaço acontece a partir de uma ideia. E aí nos anos 70, nos anos 60, na verdade, que ele se torna professor da FAO, né? Não, 74. 74 que ele se torna professor da FAO. E aí eu acho que aí tem uma contribuição muito grande, né? Uma aproximação muito grande do Maurício com os alunos, né? E eu acho que isso é sempre bom de dizer, né? Ele tem uma organização. A FAO dessa época, dos anos 70, é uma FAO que tem muita pesquisa experimental, tem uma experimentação muito grande de produção coletiva, né? Eu penso, por exemplo, no trabalho do Flávio Império, que está ali trabalhando com a ideia de cenografia, com um ateliê interdepartamental, enfim, uma outra forma de projetar que não seja projeto de prancheta, mas seja um projeto de corpo, né? Como o corpo constrói o espaço. Penso no Maurício, né? Tanto na FAUSP como na FAO Santos, né? Fazendo trabalhos coletivos com os alunos, projetando o painel para os alunos executarem, né? Fazendo uma colaboração com os alunos que eu acho que já mostra uma pesquisa do Maurício na relação com a experiência. Assim. Eu acho que o que ele está procurando nessa ligação com os alunos é mais do que a relação com o trabalho, né? Essa relação tão direta que o artista tem de pensar com a mão, né? De pensar diretamente sobre a superfície, mas de um tempo mais largo de produção, que ele pensa, ele dialoga e essas coisas vão sendo produzidas coletivamente, vão sendo produzidas num caldo que já não é mais tão solitário, assim, né? Que não é mais tão individual, inclusive, né? Que vai ganhando mãos de alunos. Eu acho que isso é muito um movimento dos anos 70 dessas duas escolas, assim, precisaria ver outras escolas, mas eu sei que tanto a FAUSP quanto a FAO Santos tem essa tônica muito forte, né? Pensar o Rodrigo Lefebvre, pensando na ideia de mutirões na FAO Santos, enfim, toda uma estrutura de pensamento coletivo e de pensamento com os alunos, eu acho que está um pouco por trás dessa acho que é um pouco o clima da época, assim, que está muito presente. E aí tem os projetos, né, do Maurício tentando se qualificar como professor. Eu acho que isso é muito presente também nesses centros de pesquisa, né, que é a reforma universitária de 72, que a USP faz, e que acaba com a ideia de cadeiras, né, e os professores passam a ter uma carreira mais, não vou dizer estruturada, mas é uma carreira mais por etapas e tem um rebaixamento muito grande dos professores que não têm títulos, né? E isso é um sofrimento muito grande. Eu sei pelo Flávio Império, a gente vê a tentativa do Maurício de fazer o mestrado, terminar o doutorado, as exigências que tinham, o fato de que nunca consegue fazer mestrado, eles escrevem, estruturam o pensamento e a coisa nunca vai para frente, né? Parece que tem ali uma briga com o orientador, o Flávio pegou o orientador 5.000 vezes. Tem uma relação muito difícil, assim, desses professores que são artistas, que estão na universidade, que estão produzindo na universidade, que dão aula há muito tempo. O Flávio foi assistente de ensino a vida inteira. Não sei se o Maurício chegou a... Não, o Maurício virou. Enfim, é isso, assim, né? Essa dificuldade dessa época. Eu sei que a Renina Carnes, por exemplo, criou, né? Foi a primeira aluna do programa de poéticas artísticas na época, porque
né, de um programa de mestrado para uma artista naquela época. Então tem toda uma estruturação da universidade aí que eu acho que contribui muito. Mas quando o Maurício faz os projetos de mestrado e doutorado, tem aí, aparece a relação, eu acho, mais bonita dele com a cidade, né? Com esses desenhos que aqui não estão no vídeo, mas com esses estudos, né? É muito bonito ver o Maurício trabalhando sobre um hidropor, como a Estela falou, numa escala muito reduzida, né? Quase um desenho de gabinete mesmo, né? Um desenho de birô. Ele lá na escrivaninha, eu imagino assim, não sei se era na escrivaninha, era prancheta, fazendo assim uma coisa. São 2 meses de trabalho, mas fazendo, se dedicando a essa coisa. Fazendo esses desenhos muito pequenos, mas que já possuem uma inteligência de escala absurda, assim, porque esses desenhos viram intervenções imensas, né? Eles viram intervenções dos pilares do Minhocão e nos guarda-corpo, não chama guarda-corpo, né? Quando é viaduto, eu acho que enfim, naquela. Na lateral. Do viaduto. Guarda-corpo, um passaporte, guarda-carro, talvez seja o nome disso. Nos painéis da Estação São Bento, tanto fora quanto dentro, enfim, todas essas intervenções muito grandes urbanas que são pensadas num desenho muito reduzido, né? E que eu acho que aí se revela a potência de um artista arquiteto, né? Que sabe justamente pensar em uma escala pequena, projetar em uma escala pequena, uma coisa que vai ganhar uma proporção gigantesca, né? E aí eu acho que, enfim, já caminhando para o final, eu acho que tem uma coisa muito bonita nesses projetos de intervenção. E aí que eu acho que entra a parte romântica, ou, como eu prefiro chamar, essa parte de uma experiência sensível que o Maurício estava buscando. Assim. E quando a gente olha para esses projetos de intervenção, tem ali tem primeiro uma leitura da cidade muito fina, né? Uma leitura da cidade que, de novo, abstrai das suas formas, né? Formas essenciais, entende essas formas de uma, né? De fato, abstrai dos edifícios e da construção da cidade a sua forma, mas esse processo não é um processo autoritário, isso que é lindo, né? Na verdade, porque o Maurício, como artista já bem estabelecido e como um artista, enfim, concreto, ele poderia simplesmente projetar uma cidade nova, do zero, né? Ele poderia simplesmente fazer uma intervenção que cobrisse a cidade. Ele poderia ter gestos muito mais impositivos sobre a cidade, né? Mas ele não olha desse ponto de vista, né? Ele não olha do ponto de vista de um arquiteto arrasa quarteirão, que reconstrói a cidade, que imagina a cidade uma cidade nova e utópica. Não é sobre isso, né? Ele está olhando as camadas, justamente, as camadas de construção. Ele está olhando delicadamente para a construção desordenada de São Paulo, né? Ele está olhando para as sobreposições, e das sobreposições, justamente, ele vai extraindo essas formas e reconstruindo, né, um pensamento sobre a cidade. E aí vem uma segunda camada, eu acho, desse pensamento sensível, porque esse processo de abstrair, recortar as formas e devolvê-las pintadas nas fachadas, né, é um processo que se pretende, né, que se pretende como um orientador do corpo na cidade, né? Ele
é um processo de comunicação visual. Então, ele abstrai, ele observa a cidade, abstrai suas formas e devolve essas formas, né, essas cores para a cidade, devolve essas formas com outras cores para a cidade, na verdade, como uma comunicação visual. Uma comunicação visual que cria espaços. Justamente, ou que dá a ver espaços. Sim, né? Então a gente tenta trazer para a curadoria. E aí, enfim, muitos, vocês vão ver o vídeo depois, enfim, vocês vão ver o trabalho de serigrafia, que eu acho que tudo isso está aí. Você vai construindo camadas, vai restringindo áreas, né? A serigrafia é você projetar elementos separados, né? Que vão ser divididos em telas específicas e essas telas vão se sobrepondo no desenho para criar várias camadas de cor. Então, acho que tem nesse procedimento, né, de dividir a forma em várias telas, né, o mesmo procedimento que ele faz quando ele divide a cidade, os vários planos da cidade, em formas e vai colorindo essas formas, né, e vai atribuindo cores para justamente organizar a cidade e repensar e pensar uma intervenção possível nesse espaço construído. Acho que era isso. Samita, eu sei que está tudo, mas você quer trazer sua fala de memória, de lugar, de artista, de arquiteta, de companheira, de vivência? Pode ser expliqueiras. Não, a única coisa que eu posso pela vivência é o título já fala, da cidade para a cidade. Então, o mais simples realmente ele pega uma coisa, uma janela, uma curva, o que ele enxerga, um raio de sol, isso aí é transformado. Eu acho de fazer serigrafia que ele sempre teve a popularização da arte. Então ele sempre foi contra, assim, tanto que não entendia um pouco, porque eu precisava comer também, artista que nem come, né? Não, mas aí eu brincava, assim, eu trabalhava com artista. Eu dava aula na aula, mas eu também dava aula. Né? E para a reprodução, porque ele era contra o negócio de você ter uma super obra de arte e ficar no bunker da galeria ou um colecionador. Eu deixei de vender uma obra muito mais cara, porque eu sabia que não ia circular e eu ia para o Museu de Arte Moderna. Eu não entrei à esquerda. Me ofereceram coisas, mas aí era em dólar, eu passei para o real e vendi para o Museu de Arte Moderna. Porque eu achei mais justo, entendeu? Para ficar escondido e nunca mais ia ser exposto. Então eu segui um pouco esse raciocínio e a serigrafia para isso, para se tornar popular, muito mais barata. Né? Então isso é uma das coisas. E o que mais do que vocês falaram? Acertei tudo. Acertei tudo. Acertou. O que tinha para falar? Isso num espaço, por exemplo, São Carlos, trazer isso para o interior, trazer isso para o Ribeirão e expandir isso para além das instituições já paulistas. Enfim, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Ele estaria gostando. Ele estaria, é verdade. Essa coisa tinha sem frescura de colocação das coisas, ele circulava. Ele deu aula em Tatuí, É verdade. Ele foi júri de vários salões de arte, Piracicaba, Campinas. Em lugares menores, em Tatuí a gente fez uma escola de arte que dava aula lá. A gente circulava também por aí, apresentando as coisas. Eu acho que isso é bem importante. Todo artista, ele que é artista, divulga mesmo. Não, a arte é um negócio que faz. Eu achei incrível. É muita generosidade vocês estarem aqui. Uma curadora, um pesquisador, um profissional de produção cultural e você, né, que é um testemunho vivo. E as obras são originais. Quer dizer, eu acho que são, né? Eu vi umas provas, uma prova tem nenhum falsinho. Tem coisa falsificada, não só dele, de todo mundo, agora é outras fofocas assim. Tem muita obra falsificada. Na serigrafia, acho que isso é um problema até
Serigrafia menos. Olha, Não, ninguém tem interesse e vai vender por quanto? Entendi. Ela já não é uma coisa, já não é um produto caro, porque não é caro. Ela já é uma tiragem. Porque já é tiragem, não é o único. Agora, de obra de arte aparece de muitos, né? Mas eu fico pensando assim, se a pessoa que gera o sorriso, não sei se ele tinha o controle total da produção, mas, por exemplo, falta um parente para presentear e você dá aquela vontade de fazer uma cópia a mais. Assim. A série de 100, mas você vai fazer 102. Não, os artistas eu conheci todos Tem eles, sim, faziam Word. aqueles. E Se daí compromete. tinha uma coisa, tinha um problema também de custo, porque quanto maior a cor e depende do tipo de impressão, fica caro. Então reduz um pouquinho ou aumenta para baratear. Isso tinha porque nessa época você vende 50, 60, a parte pop, então era um pouquinho maiores, tinha Merlin, uma coisa assim. Então tinha toda, né? Os fotolitos são. Não, tinha, fotolito é mais ou menos. Teve coisa de recorte, para fazer serigrafia no recorte mesmo. Depois vinha o fotolito, mas veio depois. Entendi. Na raça, né? Passar, rodinha. você tem um. Tem duas coisas que eu queria falar, mas pegando o que você falou, que acho que para além dessa história da falsificação, né, que você começou na fala dizendo que é dos originais, né, que não são facsímiles. Assim, né, eu acho que isso indica um ato político da instituição, do Instituto, que é de fato trazer como isso foi preservado, porque nesse lugar você revela isso, né? Esse cuidado com essa memória, mas você também me parece que você força as instituições que aparentemente poderiam estar ou não estar preparada para receber esse aporte, a ponto de você falar, pô, que legal, vocês trouxeram os originais. Né? Eu acho que isso é potente, sabe, como construção, como construção de exposição mesmo, né? Acho que só pegando essa fala, assim, acho que é interessante. Mas também o facsímile ele é como documento de discussão de imagem, ele também pode ser muito possível, porque viabiliza. E aí o que eu queria falar, na verdade, é que a sua fala sobre esse ato contra a megalomania da destruição, né, de arrasar quarteirão, né, visto que aconteceu no Castelo do Rio de Janeiro, né, onde eles conseguem botar abaixo o morro inteiro, eu acho que fala de um exercício de alteridade, de entender essa cidade nesse campo sensível, né, de não passar por cima. Eu acho que essa tentativa da gente olhar esses lugares não do vazio, né, que é uma coisa muito patriarcal, né, de fazer a justificativa pela ausência das coisas. Eu me interesso nessa sua fala, assim, não sei nem se é um complemento, é só um interesse mesmo, sabe? Depois eu conto o interesse. Porque eu estou sendo mandado embora da minha casa, que eu projetei com o Maurício Moro, minha mãe, a casa tem 43 anos. As incorporadoras estão pressionando no bairro agora, tudo está virando perto, eu sou obrigado. Você põe a venda, ninguém vai querer porque está lá. Eu vou ter que sair de lá. É verdade. É uma casa que vocês construíram A juntos. gente construiu, tem que ter, minha mãe morou, eu morei, minha filha está morando nessa. Seus netos estão morando? E vai ter que sair de lá. É uma casa que realmente eu gosto. Não conta as Mas, pessoas. agora, tem que encarar que é um progresso. Eu posso não concordar, mas tem uma destruição de progresso. Tem outra destruição que é do patrimônio histórico, que as pessoas derrubam e não estão nem aí. Mas acho que me parece que é uma subjetividade de uma megalomania, sabe, assim, de um falo. É outra discussão política, tem economia. Mas é um lugar que, assim, se ela não vender, se ela não tem outra proposta. Eu não tenho, Porque eu vou vender e ninguém vai querer comprar no particular. Eu até discuti, porque eu pedi um prazo muito grande para eu sair de lá, e a minha é uma estratégia de esquina. Aí me encheram o saco, eu falei, não vou vender. Eu falei, mas tá bom, o que
faço um restaurante bom para todo mundo que vai morar nos prédios, eu vou atender como restaurante. Eu faço o que eu quiser, mas no fim não existe. Não deve fazer. Mas o restaurante já tem. Mas eu tenho tanta raiva que eu ainda não entreguei. Nossa, eu tenho tanta raiva que eu tenho vontade de romper isso aí. Mas isso são as destruições que é do progresso, de uma mudança de cidade. Tem cidade que você não reconhece mais. As piores são as destruições de patrimônio. Que eu conheci, Eunice de Mello, umas pessoas que fizeram o Brasil como cidade, disse que falavam, olha, isso aí você tem que tombar. O pessoal ia lá e derrubava muita coisa tombada da região do Brasil. A ignorância. Então não se sabia no patrimônio histórico. Isso aí é uma judiação. Diferente do que tem que cair, tem coisa que tem que cair na cidade. Não sei se São Carlos deve ter crescido também para a qualidade. 20 anos para cá. Aqui no centro ainda tem algumas resistências. Conseguiram preservar o centro? Mas a gente está em franca destruição. Mas conseguiram preservar alguma coisa da Alguma história? coisa assim, tinha um quadrilátero central histórico que. Porque Campinas não preservaram nada. Nossa, Se não tem nada. Desolador. Não tem O nada. que está tombado não está. Está tombado mesmo. Não, Está está caindo. caindo. E uma coisa é outra, né, Sandro? O que a gente deixa não tem ou não. Nisso, voltando, é porque o Maurício encarava isso assim, tem que fazer, falar, vai maquiar. Você acha que é maquiar? Quando fizeram o metrô, descascaram a capelli, que era o prédio que saiu ali do metrô São Bento, ficaram as linhas expostas e tudo. Foi daí que pintou para dar uma qualidade, porque era melhor do que deixar. Então, é maquiagem, coisa mas para mim isso melhora a cidade. É porque em Pena São Bento, aquelas marcações, Que são que são essas marcações, é o fantasma de um prédio que está, que foi derrubado. Então, Derrubaram metade, e aí ficaram umas linhas, tem até um buraco que era uma ventilação do prédio, ficou ali. Aí tinha que fazer alguma coisa. de quase como se você maquia o fantasma. Porque tem um corpo aqui, uma metade de um prédio. E aí o que você faz com isso? Aí o Maurício vem, corpo, e cria volume. Uma estrutura que convida artistas, Sim, aí é outra sim. que a gente também pressiona. É outra coisa que eu consegui fazer no Rio Bassa, reivindicar algumas leis que têm preservação. Queria trazer umas questões assim, como professor agora de arquitetura, né? E como o trabalho do Maurício, dessa geração, teve e ainda tem um impacto muito significativo na ideação, na estruturação do curso de arquitetura, como ainda tem em ateliês. Né? E eu posso dizer a partir da experiência hoje como professor aqui, mas também como ex-aluno dessa escola. Então, assim, esse pensamento que ele, Valdemar Cordeiro, Alexandre Volner, assim, transitavam entre as artes visuais, as artes aplicadas, o design, a cidade, as escalas, como esse trânsito todo, ele é muito presente, assim, o Daniel também é ex-aluno daqui da escola. Como isso é muito constituidor de uma matriz de pensamento ainda daqui, dos ateliês de projeto, dos ateliês. Eu falei, São Carlos mantém isso. Saúde. A gente estava exatamente isso. Os ateliês de uma área que é chamada de representação em linguagem, na qual eu sou professor. Esse curso ele vem como, ele nasce nos anos 80, como uma revisão do curso da FAO. É uma FAO constituída pela história, tecnologia e projeto, e aqui é ligada à área de representação em linguagem, que é essa que vem colocar uma cunha, né, desse pensamento aí de arte, design e arquitetura. Esse é um ponto que eu acho que é interessante recuperar, assim, pensar uma arqueologia das ideias e das práticas. Como é que um artista como ele, né, que atuava não só no ateliê, atuava com empresas, atuava também no seu trabalho com alunos, né, como essa transversal de um pensamento que pode ocupar esse espaço, pode ocupar esse, pode ocupar aquele,
as práticas também. Isso está muito presente em alguns cursos de arquitetura que tem não só esse cunho, digamos, de pensamento ambiental, quase no sentido mesmo do Etsiga, né, de pensar ambiente como uma transformação, mas também com esse caráter de intervenção, de uma ação mais crítica, sabe, em relação à cidade. Então, quando o Maurício, essa exposição vem para cá, para mim é como se ele tivesse vindo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Ele está aqui no certo sentido, né? Quando tem um curso como esse que tem esse tipo de pensamento. É interessante porque nos anos 80, 90, o Maurício participa e vocês até desenvolvem toda a comunicação visual de congressos sobre cidade. Então, congresso sobre o futuro da cidade, então uma série de eventos que ocorrem em São Paulo de âmbito internacional, o Maurício está lá, vocês estão lá, e o Maurício é uma das pessoas que fala sobre isso. Então, nós temos reportagens do Maurício, falas dele num âmbito, numa comunicação grande, de um público grande, sobre essa cidade, sobre essa linguagem acessível da cidade, de como olhar para esse lugar. E nós estamos falando dessa história do projeto, porque na FAO Santos, do ateliê, não do projeto, dos ateliês coletivos, nós acabamos de resgatar um painel que está no prédio antigo da FAO Santos, que vai ser demolido. E o painel do Maurício era dentro desse ateliê coletivo. E assim, os professores nos informaram, nós fomos, o Silvio até participou, a gente fez um projeto para retirar esse painel de lá, porque o ateliê é prédio todo, e aí toda a história do prédio, do envolvimento do prédio com a cidade, desse espaço, que Selma foi aluna, pode dizer o quanto você deu aula, tudo, o quanto que esse prédio, esse espaço, esse projeto de ateliê aberto em Santos, para essa comunidade entrar, vai ser destruído. E o que está dentro do prédio também. Inclusive, se a gente não fosse lá resgatar, o painel do Maurício ia junto. Então, como isso está acabando, né? Isso está acabando. Mas acho que é isso. Quem encerra? Você, querido. Posso encerrar, mas alguém quer fazer algum comentário? Então, da minha parte, agradeço a todos vocês. Vocês daqui que nos perceberam por esse caminho, a todos os daqui. Eu queria agradecer também a todos que vieram, a produção do Silvio, a Estela, Yuri, Selma. Como o Daniel falou, é uma grande honra para a gente receber vocês aqui. A gente se sentir as palavras honradas mesmo pela presença de vocês, pelo compartilhamento dessa noite aqui. Também Danilo de Paulo, o artista da cidade, Daniel, a moça que eu não conheço aqui, mas você também. Queria agradecer a presença de todos vocês, o professor Davi, Helena Sentimento também. É um prazer, é uma reunião de amigos aqui que a gente pode compartilhar aqui muita coisa interessante, que eu tenho certeza que é a primeira de muitas parcerias que a gente pode fazer aqui na escola. Estamos abertos para isso. E eu queria agradecer, então, já que alguém tem que encerrar. Muito obrigado, pessoal.